né, professora da Faculdade de Serviço Social, integrante do NEM, né, do Núcleo de Estudos sobre a Mulher e do Grupo de Estudos Feministas aqui da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Antes de a gente abrir os nossos trabalhos, aí, nosso debate sobre o Estado penal patriarcal, a gente queria demarcar, né, nesse importante dia, porque a gente até ficou a gente ficou pensando, hoje mais tem a greve, a paralisação, né, pelo Dia Nacional em Defesa da Educação Pública, então a gente resolveu manter essa atividade, mas também demarcar um pouco nesse importante dia de luta, né, em defesa da nossa universidade pública, gratuita, né, no ensino laico, em defesa da liberdade, da autonomia, né, da nossa liberdade de cátedra. Então, hoje a gente tem várias atividades, né, aí puxadas pelo ANS, pelos sindicatos, pelos estudantes, as estudantes. Então, foi super lindo, né, quem pôde participar aí da live, do ato público virtual, do Twitter, né, hoje, a manhã inteira, né, então muitos sindicatos estiveram em manifestações públicas, inclusive presenciais, em Brasília, em frente ao MEC, em vários campos, né, de universidades das capitais e do interior, em defesa da universidade, da educação, né, pela vacinação e contra todas as pressões e arbitrariedades e ataques, né, que a gente está vivendo da nossa educação, nós enquanto docentes, discentes, né, então, hoje a gente quer marcar aqui também na nossa live um Dia Nacional em Defesa da Educação Pública, né, teremos aí várias atividades programadas para maio, não só de entidades e sindicatos da área de educação, mas de todo o serviço público, que é um ataque frontal, né, que está ocorrendo ao serviço público, uma caça aos servidores e servidoras, um desmonte total, né, em meio a uma pandemia, uma crise sanitária imensa, né, que está aí muitas vidas, né, aí, muitas mortes evitáveis, 440 mil mortes, e aí, em nome dessas pessoas, em nome de toda essa nossa resistência, que a gente manteve aí esse debate, né. Então, saudar a todos e a todas que estão aqui, né, então, hoje é o nosso Feminismo em Cena, né, que para quem é de outra universidade, é um projeto de extensão do Núcleo de Estudos sobre a Mulher da UERN, que mensalmente a gente traz um importante tema que envolve a discussão sobre feminismo, mulheres, para a pauta das discussões. O nosso núcleo também de estudos sobre a mulher, juntamente com o grupo de estudos feministas, também estamos aí com o projeto da Escola do Pensamento Feminista, onde mensalmente a gente discute autoras clássicas e contemporâneas do feminismo, né, feministas. Vamos para o terceiro módulo da nossa escola, que será dia 9 de junho, com o pensamento, onde discutiremos o pensamento de Eliette Saffioti. A gente vai estar facilitando eu e a professora Lidiana Diniz, da UFESA. Nós já tivemos aí a Bell Hooks, né, aí no mês de abril, tivemos a Judith Butler, né, com a professora Cristiane, no início com a professora Janaite, já tivemos Bell Hooks e Judith Butler, e o nosso próximo encontro será dia 9 de junho, né, no nosso canal do YouTube, do NEM, do Jeff. Se inscrevam para a gente estar aí discutindo aí o importante pensamento da contribuição da nossa Eliette Saffioti. Então, o nosso tema de hoje será o Estado penal patriarcal. E a gente tem a alegria, né, de contarmos aqui hoje com a queridíssima, né, Joana das Flores Duarte, né, que eu tive a alegria de conhecer Joana, assim, pessoalmente, né, que eu já conhecia do diálogo acadêmico, em 2018, né, lá no nosso Empés de Vitória, no Espírito Santo. Então, a alegria, Joana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada a todo mundo, né, que está aqui conosco para discutir aí o Estado penal patriarcal. Joana, ela é professora, né, da Universidade Federal de São Paulo, do curso de Serviço Social, do campus da Baixada Santista, graduada em Serviço Social, mestra e doutora em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul. No mestrado, Joana, ela pesquisou adolescentes do sexo feminino em medida privativa de liberdade no Rio Grande do Sul e a interface com a seletividade penal de gênero no sistema socioeducativo. No doutorado, que eu também tive a felicidade, né, de participar da banca de qualificação da Joana, infelizmente na tese foi no dia da nossa oficina regional de ABEPS, não pude estar. Joana com um importante trabalho, interessantíssimo, né, que originou a tese dela,
em 2019, Despossuídas do século XXI, mulheres no mercado de drogas no Brasil, na última década, de 2006 a 2016, na PUC do Rio Grande do Sul, recente, né, em 2019. Joana, ela tem várias publicações aí discutindo a seletividade penal, a criminalização da pobreza, seletividade jurídica, criminalização da pobreza, sempre fazendo a interface com o feminismo, né, o serviço social, autora do livrinho aqui, né, que muitos conhecem, do tema da coleção Temas Sociojurídicos da Cortez, Meninas e Territórios, Criminalização da Pobreza e Seletividade, Meninas e Território, Criminalização da Pobreza e Seletividade Jurídica. Então, é com imensa alegria, né, que a gente passa para a Joana, né, para a gente conversar sobre esse tema, que é super atual, né, que a gente vive um momento de profunda criminalização dos movimentos sociais, da pobreza, do pensamento crítico, né, e Joana, ela traz esse debate, que ela já vem aí, é uma jovem pesquisadora, eu estava olhando nas redes sociais, né, só faz 8 anos que Joana terminou a graduação, já terminou o mestrado, o doutorado, já é professora, então, muito rápida, muito jovem, mas que ela já tem uma grande contribuição a nos dar nessa discussão do Estado penal patriarcal, sobretudo porque ela pensa esse encarceramento, pensa essa problemática com esse, que a gente diz, recorte, né? Mas com essa dimensão, essa perspectiva estrutural, estruturante, que é a perspectiva do patriarcado, das relações patriarcais de gênero. Então, sem mais delongas, a gente passa para a Joana, a gente combinou assim 40, 50 minutos, né? Sejam bem-vindas, bem-vindas, e aí depois a gente abre o debate aqui, que é um debate aqui bem aberto, as pessoas podem colocar no chat, podem abrir a câmera, ou não abrir a câmera, falar, né? Então, fiquemos à vontade e vamos aí passar para a nossa Joana. Fernanda, muito agradecida, né, pelas palavras aí, pela saudação. Boa tarde a todas, todos e todes. É uma satisfação muito grande estar aqui. E também um compromisso, né, porque, como a Fernanda disse, nós nos conhecemos em 2018 no IMPES, foi o IMPES, né, eu ainda na condição de doutoranda, em que eu tive a oportunidade de estar me aproximando do GT, né, do GT da ABEPS, de opressões, classe, opressões e gênero, e eu fico aqui, né, muito honrada de estar nesse espaço com a Fernanda, porque a Fernanda, ela participou da minha qualificação de doutorado, da tese de doutorado, trouxe contribuições, né, que também foram, eu sempre falo, né, foram divisores, né, do ponto de vista analítico, crítico, da importância de incorporar o debate feminista, da importância de incorporar, né, o que nós trabalharíamos ali naquele momento das perspectivas, das teorias. Então, sem dúvida, isso foi também um salto, né, muito importante, muito qualitativo no meu processo formativo. Então, para mim também é uma honra estar aqui nesse sentido de estar com uma mestra, de estar com uma professora, de estar com uma pessoa que contribui na minha formação, e de estar nesse espaço, né, que forma também estudantes nessa perspectiva crítica. Então, eu quero dizer que estou muito honrada de estar aqui, de estar nesse espaço, de ter sido uma das convidadas para estar aqui falando, sobretudo por essa também recente trajetória profissional. E aí eu brinco que a Fernanda não pôde estar na defesa da tese, porque eu estava correndo para conseguir fazer um concurso, né, Fernanda? Então, assim, esses 8 anos, eu sempre falo, parecem que tomou metade da minha vida. Então, mas é um momento também para celebrar, né, estar aqui hoje também já com a tese, né, finalizada, concursada num período, num tempo, né, de país, de Brasil, tão difícil, né? Então, também para a gente estar aqui celebrando e, mais uma vez, entendendo que a luta, né, a luta feminista, ela segue, e outros passos e outros momentos a gente se encontra. Então, muitíssimo obrigada, Fernanda, todas e todos que estão aqui, e acho que esse tema, né, quando a gente fala da criminalização dos povos, quando a gente fala da seletividade penal, desde o meu processo, né, de formação, né, da graduação, da iniciação científica, eu percorri esse caminho,
né, dos estudos prisionais, da seletividade penal, comecei, propriamente, estudando, né, o que a gente vai entender por prisão, né, qual é a função da prisão, numa perspectiva crítica, né, fui desenvolver uma pesquisa com as adolescentes autoras de ato infracional, mas a partir dessa pesquisa, que foi uma pesquisa que eu tive um tempo, né, que foi o meu primeiro trabalho, a dissertação e o meu livro, né, o Para Além dos Muros, foi um trabalho que me abriu o horizonte em termos de pesquisa. Pensei que, então, eu estava trabalhando como seletividade penal e de gênero, né? O que era isso anterior, propriamente, ao cometimento do ato infracional. Então, eu expandi, né, naquele momento, o objetivo, o processo de investigação da pesquisa, pesquisando exclusivamente a medida socioeducativa, que o SINASE trazia, né, no debate, na discussão de gênero, mas também investiguei, paralelamente, né, a dimensão territorial, que era a espacialidade, né, aquela espacialidade que produzia, né, entre aspas, uma dimensão de intervenção do Estado, de como que o Estado, né, aparecia para aquela população, por que boa parte das adolescentes que cumpriam medida, né, elas eram residentes daquela espacialidade criminalizável, né, como que foi o processo de, digamos assim, de reconhecimento e de relação com o Estado, né, em que medida, em que momento aparece, isso sempre aparecia já na esfera da criminalização, ou o que a gente vai falar da judicialização da questão social. Então, avançando esse percurso, na tese, eu busquei, então, investigar já um pouco mais, né, mediando com que essas adolescentes falavam, né, porque o ingresso massivo delas era, né, por tráfico de drogas, por crime tipificado como tráfico de drogas, eu, então, fiquei, né, interessada e curiosa, movida também por uma curiosidade de entender a relação do aumento do encarceramento das mulheres no sistema, no caso, por conta, né, desse aumento que começa mais expressivamente a partir de 2016, com a lei, né, com a aprovação da lei antidrogas, ou melhor, uma reatualização dessa lei antidrogas, porque a primeira lei é de 76, e, ao mesmo tempo, esse aumento e o aumento dessas mulheres aprisionadas pelo crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, as adolescentes falavam, já lá na pesquisa do mestrado, que a motivação era pelo dinheiro e por necessidade de prover a renda, por uma questão material, né, já desmistificavam essa ideia do poder, da mulher do patrão, ou da patroa, elas já desmistificavam um pouco ali, né, ainda que na socioeducação, essa questão. E com as mulheres já no sistema prisional, que foi uma pesquisa, né, documental, e eu fiz esse levantamento nas 5 regiões do país, eu fui, então, em busca de teses e dissertações, né, na última década, de 2006 a 2016, para investigar como que nessas teses, de distintas áreas, né, ela não é especificamente de teses e dissertações na área do serviço social, tem do direito, da medicina, da enfermagem, antropologia, sociologia, eu fui buscar, né, como que nessas teses e dissertações que fizeram entrevistas com as mulheres presas por tráfico de drogas, quais narrativas, quais histórias de vida, né, essas apresentavam no sentido da relação delas com o tráfico de drogas, como é que foi o ingresso, como que se deu, né, quais foram as motivações, enfim, buscando um pouco nesse quesito entender o ingresso dessas mulheres. Por que a região e por que o Brasil, né? Porque eu também, a partir desse dado, fiz o levantamento de que nós víamos o quê? Um aumento do aprisionamento das mulheres em todo o território nacional. Né? As mulheres, elas estavam sendo presas nacionalmente, né? Esse dado não era um dado que se concentrava mais em São Paulo, mais no Rio, ou mais em Salvador, mas ele era um dado que mostrou uma ordem, né, de crescimento nacional, e que, portanto, é relacionada a essa tipificação penal. O que teve de dado, né, desse primeiro momento de investigação da tese? Que as mulheres, né, elas ingressavam, na grande maioria, pelo crime de tráfico de drogas, como já apresentava os dados do Infopen, que são os dados nacionais, né, que mostram, né, acompanham, monitoram o sistema prisional brasileiro, tanto para os homens quanto para as mulheres, mas, por outro lado, mostrava uma distinção, que era o aumento de mulheres acima de 40 anos.
Ou seja, a gente já tinha uma mudança no perfil etário dessas mulheres e, ao mesmo tempo, né, junto com isso, um aumento de mulheres que vão narrar não só uma relação de trabalho com esse tráfico de drogas, que aí eu vou começar a marcar como mercado ilícito, informal de drogas, mas também uma desmistificação, né, da ideia de que há uma posta criminalidade feminina. E aí eu entro propriamente no debate da tese, né, porque mesmo sob matizes, né, perspectivas teóricas e ideológicas distintas, essas teses e dissertações, em algum momento, elas apresentaram, né, cunharam essa ideia de criminalidade feminina, ou seja, de que essas mulheres, né, não usando propriamente esse discurso, mas de que essas mulheres teriam um comportamento desviante, portanto, estariam mais passíveis aos processos de criminalização. Dito isso, né, dentro desse movimento, para fazer essa investigação do ingresso dessas mulheres e, ao mesmo tempo, vendo que aparecia em todas as regiões esses dois pontos, narrativas de vida muito próximas, então, questões materiais, desempregadas, com mais de 40 anos, embora, né, tínhamos também mulheres mais jovens, mas com mais de 40 anos, com uma relação laboral anterior ao mercado de drogas, como empregadas domésticas, portanto, uma condição informal, porém ilícita de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, com baixa escolarização, mães solos com filhos, né? E moradoras e residentes de espacialidades, com marcas penal, questão da espacialidade criminalizável, enfim. O que eu cheguei, em termos de dado, foi que, nacionalmente, embora com questões geográficas, sociais, políticas distintas, por vezes, desses estados, nós tínhamos um dado muito próximo, que era o dado do quê? De que essas mulheres narravam uma condição muito estrutural, que era uma condição de classe, de raça e, portanto, também de gênero, né, dentro do modo de produção capitalista, porque eu não estava falando majoritariamente de mulheres brancas, eu não estava falando de mulheres com escolarização, né, superior, eu estava falando de um segmento historicamente, né, destituído de direitos e destituído, portanto, do acesso à cidadania. Então, eu tinha esse dado, né, a partir dessas teses e dissertações, e, ao mesmo tempo, uma marcação de que, então, poderia e teria uma suposta criminalidade feminina. Entendendo já dos estudos que nós temos, né, de produção acerca das prisões, inclusive também falando da questão dos homens aprisionados, né, se nós, do ponto de vista da crítica, né, do direito penal, né, pensando a criminologia na sua perspectiva crítica, a gente reconhece o quê? Que não se cunha, que não se marca a ideia de uma criminalidade masculina. E porque na dimensão das mulheres, isso aparecia, por vezes, horas até para justificar um falso empoderamento. Ou seja, numa perspectiva liberal de que essas mulheres estavam se empoderando ao ingressarem no mercado de drogas, porque elas também estavam ocupando cargo de chefia, porque elas também estavam desenvolvendo atividades de mando na comunidade, e que isso era uma forma de certa maneira, marcar, né, uma autonomia dessas mulheres. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque na minha dissertação, eu, de certa maneira, também fui para essa linha analítica, né? Eu tive essa interpretação, então eu também me revi, né? A gente precisa se rever, eu me revi, porque na minha das adolescentes buscando mando, poder e comando na sua espacialidade, estava relacionada a algum nível de satisfação e, portanto, de ascensão social. Na tese, eu vou então, fazer um movimento também de revisitação dessa perspectiva, ao entender que essa ideia de empoderamento e, portanto, de ascensão social, ela era limitada. Ela não é negada em absoluto, mas ela está restrita a uma espacialidade, a uma relação de vida comunitária, enfim, de trajetória. Mas quando você vai relacionar, e aí eu entro com o debate do mercado de drogas, com o mercado de drogas a nível global, eu vou ver que essas mulheres estão num dos piores postos de trabalho do mundo, né? Porque o que elas ganham, o que elas fazem do ponto de vista laboral, as atividades que elas ocupam, o que elas desempenham, e nada está colocando essas mulheres numa condição de empoderamento ou de visibilidade social. E essa visibilidade só vai, de certa maneira, para o reconhecimento na esfera criminal. Então, eu comecei a conflitar isso, mas eu não tinha, analiticamente, um percurso, digamos assim, investigativo em que eu pudesse marcar
né, colocar em xeque essa ideia de criminalidade feminina, né, que então eu, né, e as demais produções, de certa maneira, estávamos ali reproduzindo, e, por outro lado, a questão também de marcar, desmistificar essa ideia de empoderamento. E aí eu entro, né, nos fundamentos, no que eu chamo de fundamentos, né, de um processo de investigação dos fundamentos do que a gente vai entender por direito penal brasileiro e por seletividade penal de gênero, né, no Brasil, e a relação que isso tem, né, no fortalecimento de uma estrutura jurídica patriarcal, né, e aí eu começo propriamente aqui no tema que a gente está discutindo. No primeiro momento, eu fiz um levantamento do que a gente tem de legislação, né, e aí eu fui ver o que estava previsto em termos de prisão no Brasil, como que elas surgem, né, em que momento surge a primeira prisão. Então, a gente vai ver que a primeira prisão, ela surge ainda no período colonial, né, junto ali, próxima, com o Código Criminal de 1830, né, embora na Constituição Imperial de 1824 já vem, né, um artigo dizendo como que as prisões devem ser, do ponto de vista da higiene, da manutenção e tudo mais. Se nós olharmos quem são os sujeitos passíveis de criminalização naquele período, a gente vai ver que são as pessoas escravizadas, né? Tanto na Constituição Imperial de 1824, quanto no Código Criminal de 1830, e a reelaboração desse código em 1835, pós-revoltas escravas. Então, aqui também um movimento para a gente entender o seguinte: a ideia de punição, de controle, da própria dimensão desse estado penal, que ainda não se denomina dessa forma, ele surge na realidade brasileira, na formação social brasileira, já no período colonial, e dirigido a um segmento que, do ponto de vista do acesso ao direito e à cidadania, é negado. Porque você vai olhar na Constituição Imperial de 1824, a pessoa escravizada não é reconhecida como pessoa de direito, porque ali ela é peça, ela é mercadoria. E quando a gente fala que é peça e mercadoria, a gente precisa também resgatar, né, que a ideia de tráfico, a forma como é tratado o tráfico de pessoas, só passa a ser tráfico quando esse mercado passa a ser proibido. Anterior à proibição do navio negreiro, digamos, do tráfico de pessoas, era um mercado lícito. Portanto, a gente está falando de pessoas tratadas como peças. Se a gente olha os jornais da época, a gente vai ver, vendo uma peça, tal. Então, essa ideia de a forma como aparece em 1824 é negando, né, o lugar de direito e de humano para as pessoas escravizadas, porque elas eram tratadas como peças, elas cumpriam um papel mercadológico, mas também, né, ao mesmo tempo, essa mesma Constituição previa que essas pessoas, no lugar dos seus senhores, portanto, seus senhores, ao tratá-las como peça e mercadoria, poderiam colocá-las para cumprir suas penas. Começa aí a nossa grande questão e a nossa grande contradição e grande lacuna que a gente vai ver até os dias atuais, né? A história, ela nos dá esse elemento para pensar, inclusive, o que nós hoje vamos entender por seletividade penal, mas, ao mesmo tempo, a cor dessa seletividade, o lugar espacial que essa seletividade ocorre, né? E, portanto, por que nós temos ainda a negação dos direitos, né? A reparação histórica dos direitos para esse segmento. Né? E aí eu estou falando do segmento pobre, não branco na sua maioria, né, com baixa escolarização, todos esses dados que a gente vai ter lá no Infopem, que a gente vai ter, que eu sempre falo, a cara da prisão. Quando eu faço esse levantamento jurídico, ou seja, da formação jurídica, né, e do direito, vamos dizer, do direito penal brasileiro, de como ele vai se formatando, eu vou analisando que mesmo pós-período colonial, a gente não tem uma mudança substancial em relação a essa forma de tratar, né? Então, as pessoas que até então eram escravizadas, agora na condição de libertos, né? A gente vai ver que o tratamento no sentido do reconhecimento da cidadania, da garantia, por exemplo, da lei de terras, do acesso à terra, tudo isso é negado, e que, portanto, a forma como o Estado penal, o Estado jurídico vai seguir se legitimando vai ser nessa perspectiva de que alguns sujeitos
são passíveis de criminalização e outros são passíveis de direito de propriedade privada. Então, a gente também faz um debate desse Estado penal como um Estado que também se funda, se constitui no marco da garantia do direito de propriedade privada. Por isso, a ideia de penalização, a ideia de Estado penal, nunca está desvinculada da ideia, né, de direito de propriedade privada. Porque, vejam só, quando esse Estado é chamado na história, na formação social brasileira, para aparecer, ele aparece, né, exclusivamente, qual a ideia de quê? De preservar o direito de propriedade, o direito de terra dos senhores. Então, a gente eu começo, então, a fazer esse desenho do quê? De uma formação histórica, jurídica e penal seletiva. Quando vou, então, fazer a relação com o debate de gênero, a gente vai ter que avançar no sentido, né, de mostrar que essas primeiras prisões, elas vão prender, né, as mulheres escravizadas, denominadas de tabuleiras, né, quem não conhece, tem um artigo muito bom, que agora eu esqueci o nome dele, depois eu posso colocar, que ele vai trazer o papel atuante das tabuleiras, sobretudo nas regiões de Salvador e Minas Gerais, das mulheres escravizadas, que eram que as mulheres escravizadas que vendiam, né, os legumes, as verduras, de uma forma, né, clandestina, e com esse movimento, né, de uma forma um tanto, até numa relação de associativismo, elas juntavam rendas e compravam alforrias. Então, elas criaram esse movimento de resistência, né, e, ao mesmo tempo, na medida que isso foi sendo descoberto, essas mulheres passaram a ser aprisionadas. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a primeira penitenciária, que é a que eles chamam de Frecaneca, né, ela vai prender uma mulher escravizada, né? Então, esse movimento, ele vai estar tanto vinculado, né, a uma perspectiva de aprisionar mulheres escravizadas, de aprisionar mulheres transgressoras daquele período, mas ele também vai estar muito envolvido, né, e é por isso que quando a gente fala do Estado patriarcal, ele vai estar muito envolvido, né, os fundamentos filosóficos do direito, né, do Estado, desse direito penal no Brasil, ele vai estar vinculado a duas grandes duas grandes perspectivas que não são propriamente da realidade brasileira. Uma é o movimento de caça às bruxas dos inquisitores, que é este livro aqui, de 1487. E o outro já, no século XIX, que é o do Lombroso, que é a mulher delinquente e a mulher prostituta. Então, estes dois livros, eles são fundamentais para a gente entender como que, mesmo com o avanço em algum momento, né, tanto da ordem democrática, enfim, de uma transição de saída de colônia e tudo mais, a gente vai seguir tendo na legislação, inclusive atual, elementos que incorporam esse período, tanto do período dos inquisitores, quanto do período de Lombroso. Em relação ao primeiro momento, que é o período dos inquisidores, a gente vai ter a ideia da produção da verdade, portanto, a tortura, a forma como vai ser o julgamento, como vai se constituir esse julgamento, como que a mulher é tratada como bruxa, o que é a bruxa, né? O que é a caça à bruxa. Então, esses inquisidores, eles vão alegar que são as mulheres transgressoras, que são as mulheres que fogem de um papel, vamos botar entre aspas, pensado para o feminino. São os primeiros movimentos de controle do Estado em relação ao corpo da mulher, em relação à forma como essa mulher deve ter, né, e deve ser pensada a partir do masculino na sociedade. Portanto, qualquer forma, qualquer relação, qualquer distanciamento com essa projeção do feminino aqui, né, ela vai estar muito caracterizada como um comportamento transgressor. E neste livro a gente vai ver que a ideia de bruxa está ligada, por exemplo, à autonomia dessas mulheres, a questão sexual, então as mulheres lésbicas, os homens gays, todos esses são tratados e denominados como bruxos, né, como bruxas, e que vão, então, né, instituir a ideia de uma forma punitiva, não propriamente de um direito penal, mas são as formulações de punição e controle. E a forma como essa punição vai aparecer, já vou passar, Mayara, e a forma como essa punição vai aparecer
ela vai se dar muito relacionada à ideia de criar normas jurídicas e formas de rito, né, vamos chamar de rito jurídico de punição. No entanto, a gente tem a transição para a Era das Luzes, né? A gente vai ter, então, digamos, o movimento iluminista, né? E aí, nem tudo isso vai poder ser incorporado. E aí a gente vai ter, de certa maneira, o avanço da concepção, né, da medicina, da ciência, e aí Lombroso entra justamente para incorporar elementos desses inquisitores e para colocar a mulher como sexo frágil, como elemento inferior. Então, ele vai trazer as teorias desde os animais, né? É um livro que também precisa. A mulher, por exemplo, criminosa com a formiga, com o comportamento das formigas, a mulher prostituta com a questão das abelhas, enfim, ele faz, né, comparações em relação ao reino animal para buscar provar, a partir dessa relação biológica, de que a mulher é inferior ao homem. O que isso é incorporado e como isso é incorporado, né, já no século XX, já no século XXI? A gente vai ter o quê? A produção, né, da mulher dentro do sistema de justiça, como a bela e recatada do lar, portanto, a mulher passível, né, de ser reconhecida como vulnerável, então sempre na condição de vítima, né? E aí a gente pode depois no debate discutir isso, como é que a condição de vítima aparece, e ora como a mulher transgressora, indisciplinada e passível de correção. Quando a gente fala de Estado patriarcal, né, quando a gente está falando dessa dimensão do Estado penal patriarcal, nós vamos ver que no curso, na formação social e histórica brasileira, houve uma tensão, ou melhor, houve uma intenção permanente de controlar, né, e de cercear e de criar mecanismos de punição sobre corpos exclusivamente, digamos, né, que no curso da história foram tratados, primeiro, como corpos abjetos. Então, a gente pode pensar na condição das mulheres negras na história, na formação social brasileira, como corpos disciplinados para o mundo do trabalho. Então, a gente pode pensar nessas mulheres que, antes do cometimento do ato infracional, eram trabalhadoras domésticas, e, ao mesmo tempo, numa forma de manutenção dessa ordem jurídica, como um lugar em quem pode ser controlado e como isso vai ser controlado. Quando a gente, então, por exemplo, busca desmistificar e, portanto, reverter essa ideia de uma suposta criminalidade feminina, a gente retira os fundamentos e os argumentos históricos dessa perspectiva do direito penal brasileiro. Porque você vai dizer que não é a criminalidade feminina que leva a mulher para a prisão, mas é a desigualdade social, de classe, de raça e de gênero que compõe, né, digamos assim, esse corpo social passível de encarceramento. Então, dentro dessa análise, quando você, por exemplo, vai fazer o acompanhamento de uma audiência, né, por exemplo, com uma mulher envolvida com tráfico de drogas, você vai ter uma produção ali discursiva, né? Quando a gente fala do patriarcal, como é que isso concretamente aparece? Essa mulher, na hora desse julgamento, na hora dessa audiência, ela perde a caracterização ali de sujeita passível de responsabilização penal, porque daí ela está respondendo por uma tipificação, por um crime, e ela passa a ser julgada e ela passa a ser observada por sua condição imposta como mulher, ou seja, o que é atribuído, né, desse sistema de justiça centrado e ancorado, né, na ideia do homem, do macho, né, que a Alda Fati vai falar, né, andocêntrico, por quê? Porque o parâmetro de relação de justiça parte das experiências e referências do masculino, mas não só isso, vai ser uma forma em que descaracteriza, retira a ideia de crime, né, para criar um argumento. Então, o que ocorre? Você não tem em nenhum momento ali o julgamento especificamente da matéria. Você está envolvido com tráfico de drogas. O argumento constitui-se, por exemplo, uma mulher como você, mãe de 2 filhos, não se dá o respeito, está aqui cometendo o ato ilícito, o que os seus filhos vão pensar, o que você está fazendo, que exemplo você está dando para a sociedade. A mesma coisa com a mulher, por exemplo, que está numa situação de envolvimento com tráfico de drogas e também tem uma relação, por exemplo, como trabalhadora sexual, né? Então, ela é a isca, ela é a dama da morte. Então, você vai ter esses discursos, e isso não está desvinculado, né, de uma produção discursiva, de reforço e, portanto, né, de centralidade
de uma justiça patriarcal, quando a gente fala de um Estado penal patriarcal, a gente está falando do quê? Da centralidade, tanto do rito do processo, quanto da forma de tramitar tanto o direito na sua forma mais, digamos, básica, né, como a forma como isso vai se dar nas prisões, até o rito mesmo jurídico, ele parte da experiência do masculino, ele parte da referência desse masculino, mas é sempre importante dizer, como diz a Vera Andrade, né, que não é de qualquer masculino. Portanto, quando nós estamos falando de patriarcal, a gente também está falando de quem tem uma posição enquanto homem de poder nessa relação, né, porque não são todos os homens. Quando a gente olha para o sistema prisional, né, a gente tem mais de 700 mil, né, mais de 700 mil pessoas aprisionadas, né, desse total, cerca de 38 mil são mulheres. Quando a gente olha para essas 38 mil mulheres presas, a gente vai ver que mais de 60% delas, né, estão ali pelo crime, né, tipificado como tráfico de drogas. Se nós estamos aqui trabalhando numa perspectiva de que o tráfico de drogas, ele é tratado como um crime, mas, na verdade, ele desempenha na cadeia produtiva, né, nesse modo de produção capitalista, uma função de trabalho informal e ilícito, a gente, mais uma vez, não só desmistifica essa ideia de criminalidade feminina, mas implica esse Estado penal, né, desvenda a face desse Estado penal como um Estado que busca e continua assegurando o direito de propriedade privada para alguns. Né? Então, quando a gente fala do início da formação desse direito penal brasileiro, a gente vê que desde o seu processo de formação até hoje, o cumprimento, a ideia de penalização, ela se perpetua, ela se mantém, porque ela tem uma estrutura por trás dela, que é a estrutura que visa o quê? Assegurar uma ordem, uma sociedade mantida por desigualdade social. E é sempre importante falar que a desigualdade social, a desigualdade que a gente tanto estuda, né, enquanto formação, as expressões da questão social, elas são mantidas por uma ordem, por uma dinâmica em que o Estado é chamado, né, a assegurar juridicamente, legalmente, o direito de propriedade privada e, ao mesmo tempo, a reforçar quem são os sujeitos, né, que podem colocar, de certa maneira, essa dimensão de direito de propriedade privada em confronto. Então, a criminalização também surge, né, com uma forma de criar mecanismos de controle de reação. Não é por acaso que, quando eu comecei aqui, a Fernanda falou das sociais. Não é por acaso que a gente tem, né, movimentos sociais, e não todos os movimentos, alguns passíveis de criminalização, porque eles radicalizam, né, eles têm na sua forma operante, estruturante, uma demanda de radicalizar, né, de se confrontar com o modelo operante estrutural, né, e que, portanto, aquilo não tem nenhuma mediação com a sua realidade concreta. Em relação à questão das mulheres, né, para já ir finalizando, quando a gente fala da importância de rever essa dimensão da mudança de punição para responsabilização penal, né, a transição é justamente a responsabilização, ela implica uma mudança estrutural nesse sistema de justiça. Ela implica que seja centrado, por exemplo, a avaliação, quando a mulher comete qualquer, né, situação passível de responsabilização penal, que seja dada relevância e referência ao ato em si, não ao sujeito. Né? Nós ainda temos essa relação muito, muito forte, muito presente no trato das mulheres, sobretudo das mulheres aprisionadas, né, como algo que está fugindo de um papel social, como algo que está transgredindo um papel socialmente pensado de mulher, de sociabilidade, de relação nessa sociedade. A forma como a gente vai, por vezes, transitar nisso, e aí trazendo um pouco, né, para a minha demanda, no caso do mercado de drogas, é a luta pela descriminalização, é a luta pela regularização, mas é a luta pelo reconhecimento desse mercado como trabalho. E, portanto, dessas mulheres como trabalhadoras desse sistema. Porque não avança a gente pensar a descriminalização do ponto de vista do uso recreativo, porque a gente está falando de uma cadeia produtiva. Né? Não adianta a gente pensar isso sem pensar que esse mercado é hoje o grande meio de geração de renda de mulheres historicamente destituídas de direito de relação com o mercado formal de trabalho.
Quando nós olhamos para as mulheres que estão aprisionadas hoje, com mais de 40 anos, e elas falam, eu não sei por que eu estou aqui, porque eu nunca fumei, eu nunca roubei, eu só vendia, era um trabalho. Nós vemos concretamente, pelas vozes dessas mulheres, de que elas não desempenham, do ponto de vista laboral, uma atividade ilícita. O ilícito aqui é propriamente um recurso jurídico desse Estado de se isentar da legalização e, portanto, da regulação dessa relação de trabalho. Quando a gente fala de destituição do trabalho, né, ou de precarização do trabalho, de perda de direitos, a gente está dizendo que esse Estado, ao se expandir na sua vertente, né, na sua matriz neoliberal, né, ele busca, inclusive, reforçar, né, essa sua ausência no mercado informal e ilícito de drogas, portanto, ele não vai regular, e isso para esse mercado ilegal é muito mais rentável, e, por outro lado, ele se expande penalmente. Porque se nós olharmos, por exemplo, o que a literatura produz, a literatura vai mostrar que o cárcere, né, como o Luiz Vacan vai falar prisões da miséria, mas o cárcere também reproduz ali o tempo inteiro formas na reserva. O que é na reserva? Quando você olha o aprisionamento em massa dessas pessoas pelo mercado informal ilícito de drogas, a gente está vendo que essas mulheres, elas são cada vez mais descartáveis para esse sistema, né? O aumento desse encarceramento está muito relacionado a isso. É o que? É um descarte permanente dessa força de trabalho e, portanto, a forma como elas vão ser inseridas, né, ou reconhecidas por esse Estado vai ser nessa esfera penal e criminalizatória. E aí, para fechar mesmo, né, para ir fechando, tem um trabalho, que também é o da Alda Fátio, que ela vai falar da importância da gente pensar essa transição, né, da ideia de repensar o gênero no sistema de justiça, né, como que isso aparece, a dimensão, né, da igualdade, dessa perspectiva de responsabilização contra a punição e, ao mesmo tempo, da igualdade. Eu sempre penso que, no caso das mulheres, né, a gente ainda tem esse desafio muito grande, porque mesmo nas perspectivas mais críticas, né, quando a gente vai falar de alguma mulher em situação de aprisionamento, quando você vai olhar para o cárcere das mulheres, você sempre vai reforçar uma ideia de que há uma suposta criminalidade feminina. Né? Por que a suposta criminalidade feminina? Porque até para justificar, por vezes, esses dados que eu estou falando para vocês, a gente precisa dizer que há, de certa maneira, um perfil. Então, a grande contradição hoje, né, é você trabalhar com a ideia de visibilidade, mas sem essa perspectiva tão, digamos assim, não vou nem dizer reducionista, mas é reducionista mesmo, de que esse perfil compõe um segmento que está mais passível de cometer crimes. Então, para ser mais objetiva, quando a gente fala que as mulheres elas estão mais vulneráveis a serem aprisionadas, tem que reverter essa análise de que não que elas sejam mais propícias a cometerem ações delituosas, mas a forma como historicamente elas foram situadas nessa sociedade, a forma como historicamente o Estado pautou os direitos ou não pautou os direitos dessas mulheres. Portanto, não são elas mais propícias a cometerem crimes, mas é o Estado que dirige quem são as pessoas mais vulneráveis a ingressar nesse mercado. Então, é um pouco por aí, a gente abre para o debate, eu não quis me avançar muito, porque eu quero ouvir vocês e a gente, enfim, fazer aí uma roda de conversa. Muito obrigada. Obrigada, Joana. Cumpriu aí o tempo certinho, mas a gente ficaria muito tempo aí te ouvindo, né? Então, a gente tem aí a Luciana, né, que se inscreveu. A gente tem alguns comentários durante sua fala, da lógica moralizante, da justiça que traz a visão, uma vez implicadas, as adolescentes estão eternamente propensas ao ato e, portanto, representam perigo à sociedade. Alguns comentários, né, que a gente pode, não sei se dá para você ler, eu posso ler, né, mas a gente abre aí o microfone aí para a Lu, né, ela levantou a mão, quem quiser falar, fique à vontade, ou fazer observações ou questões para a Joana, que a gente vai dialogar sobre esse tema aí, que tem algumas polêmicas aí, bem interessantes aí, né, na fala de Joana aí, mexeu aí, né, vamos ver. Eu estou me empolgando. Joana, muito obrigada pelas
pelas explicações. Você trouxe até algumas luzes em relação a algumas questões, né? Essa questão histórica do Estado penal, achei bem interessante, eu estou aprofundando isso. Mas eu queria, na verdade, fazer uma complementação, né? Que, de fato, a justiça, ela traz essa lógica de, eu vou chamar de ajustamento, se não for o termo certo, fique à vontade para me corrigir, né? Tenho dificuldade ainda de encontrar um termo, né? Mas de ajustamento dessas adolescentes nesse padrão patriarcal, né? E você foi falando, eu fui relembrando que a própria instituição CASEF, né, ela vai repercutir o que a justiça espera da instituição, né, que é justamente essa padronização do lugar da mulher que é esperado. Eu lembro que, geralmente, quando existe, né, os poucos cursos de formação técnica, esses cursos, geralmente, no CASEF do Padre João Maria, são voltados muito mais ao público masculino do que o feminino. E o principal motivo que se alega é que o público feminino é reduzido em comparação ao dos rapazes, dos adolescentes, né? E a elas ficam as atividades voltadas a salão de beleza, né, momento beleza, momento de artesanato, confecção de bonecas, e a questão mesmo da limpeza, né? A limpeza do local. Acho que os mais presentes que eu consegui observar foram esses tipos de cursos, né? E aí eu queria trazer isso, né? Esse contexto também de que como repercute, né? A instituição vai repercutir essa questão, né? E a questão do comportamento também, né? Que eu observei também que nas sentenças, nos relatórios também das equipes multiprofissionais, o grande ponto que eles focam é a questão da obediência, se obedeceu às regras da instituição. Você não vê, por exemplo, um relatório que demonstre que houve o acesso da adolescente nas suas dimensões de direito, mas só se fala se ela se comportou ou não. Se ela não se comportou, se ela foi agressiva, com o agente socioeducativo, com a equipe técnica, é colocado no relatório, e aí é repensado se ela vai progredir para o meio aberto ou se mantém em meio fechado, né? Só para ilustrar mesmo, né, que como que a justiça ela vai ajustando também as instituições para atuar de acordo com o que se espera, né? E elas saem do mesmo jeito que entraram, né? Nada muda, só a tentativa de ajustamento, de conduta, né? Eu vou ler alguns comentários aqui, tem alguns comentários, aí tem o da Inaê, né, que também é companheira querida, que está conosco, também que tem estudos aí nessa área, né, faz essa discussão. Ela diz, punidas, né, as mulheres, duplamente, seja pelo cárcere ou nas disputas de espaços para comercialização. A crueldade com as mulheres é maior. No caso das drogas, é impressionante o peso das drogas para o encarceramento das mulheres. Em todas as regiões do país, representa mais de 50%. 50%. No Nordeste, só o Piauí ficou abaixo desse índice, mas chegou perto. Vocês teriam mais alguém que queria falar alguma coisa? Eu acho que a Mari está com a mão ali também. Mari? Sim, levantei a mão. Mari. Vou abrir a câmera para não ficar falando sem ninguém me ver, mas não estou muito arrumada. Primeiro quero agradecer a fala da professora Joana, é sempre bom te escutar, né? A gente ainda está se conhecendo, mas estou muito feliz de estar aqui. E eu queria, professora, que você falasse um pouquinho sobre... Na minha pesquisa eu estou tentando fazer uma relação entre o dentro e o fora, né, das unidades de internação, e aí eu uso o conceito de vasos comunicantes que o Rafael Godoy traz, né, no Fluxos em Cadeia, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância da educação sexual para as meninas do socioeducativo, como, né, se você conhece algum projeto que trate sobre o quanto o fora acaba refletindo lá dentro, mesmo nas questões relacionadas a aborto, a quando elas engravidam, quando são afastadas, né, do convívio das demais para poderem ficar com os seus bebês, e depois tem as crianças retiradas delas de forma abrupta. Então, eu queria saber se tem um pouquinho a falar sobre isso. É isso, obrigada. E para fechar aqui um bloco, né? Primeiro, tá, Joana? Eu vou ler aqui a pergunta da Suami.
nossa coordenadora aqui do NEM, querida, você tem dados sobre a quantidade das mulheres que são encarceradas via relação amorosa com os boys, né? Então, a gente passa aí para a Joana dar uma comentada né, nas perguntas, lembrando aí a nossa lista de presenças, tá, gente? Que é importante. Joana, com você. Maravilha, muito bom. Eu vou começar pela última já, Suami, né? Só para eu estar falando certo, da Suami. Na verdade, Suami, quando a gente olha dos dados da relação de que elas apresentam, quando você pergunta o estado civil, né, você vai ter mais de 60% dessas mulheres marcando que são solteiras, né? Esse dado, por exemplo, do aprisionamento, das que são aprisionadas numa relação, digamos, amorosa, desse tratamento que eu fiz da pesquisa, dos dados que eu obtive da pesquisa, ele é muito pequeno. Né? Ele é muito pequeno porque a gente tem, primeiro, um histórico de mulheres já mães solos, então, essa dimensão que eu falei, né, de que antes ocupavam uma atividade laboral informal, porém lícita, né, mas também o abandono, né, eu acho que é sempre importante a gente trazer isso, assim, as mulheres, quando elas são aprisionadas, elas são completamente abandonadas, né, elas são abandonadas pelos companheiros, elas sofrem com a questão da regionalização e espacialidade da prisão, e eu quero frisar aqui com isso, eu não estou dizendo que tem que ter mais prisão para as mulheres, pelo contrário, né, por serem justamente penalizadas e criminalizadas pelo crime de tráfico de drogas, né, elas não apresentam perigo à sociedade, então elas poderiam ter outro regime de responsabilização penal, não necessariamente o fechado, mas como essas mulheres, né, nós temos poucas unidades prisionais no Brasil, se tratando de unidades exclusivas para as mulheres, a maioria ficam, né, nas regiões centrais dos estados. Então, mulheres do interior, elas perdem o vínculo com suas mães, com suas tias, com as outras mulheres, e isso é um dado importante que aparece na pesquisa, de que essa perda de vínculo não é uma perda de vínculo exclusivamente pelo abandono. Acho que é importante a gente ressaltar isso. Porque ela é uma perda, primeiro porque a mãe dela, a avó, a tia, vai passar a prover os cuidados dos seus filhos. Então, essa mãe, essa tia, essa figura feminina, né, mais uma vez, essa mulher que fica fora da prisão, ela passa a ser a responsável pela gestão daquela família, que no caso, essa mulher aprisionada não está podendo fazer. A outra questão são as condições financeiras de fazer o deslocamento, né? A gente não tem nenhuma política, por exemplo, que vai fazer o custeio, né? Vai pagar o deslocamento dessa família para visita. Então, você chega numa penitenciária feminina em Jericita, você tem coisa de gato pingado ali, na grande maioria das vezes, por esses fatores, né? Muito distinta do caso dos homens. Isso vai implicar também, por exemplo, na permanência dessa mulher na prisão. Né? As mulheres chegam a ficar 5 anos a mais que os homens pelo mesmo crime aprisionadas, porque quando a gente fala, né, elas falam do corre, o que é o corre? A busca pelo sistema de justiça, né, no caso dos homens presos, eles têm as figuras, né, das mulheres, das mães, das irmãs, das filhas, das companheiras, para buscarem auxílio jurídico, ou seja, defensor público, advogado privado, enfim. Elas têm uma dinâmica de correr com essa dimensão jurídica, do acompanhamento processual, no caso desse homem encarcerado. No caso das mulheres, elas ficam exclusivamente dependentes da Defensoria Pública. E aí a gente vai saber que tem uma lacuna, né, na demanda, em relação à demanda e à quantidade de defensores para prestar essa assessoria jurídica às mulheres. Né? Então, a gente vai ter mulheres já com tempo de execução da pena, por vezes, aprisionada pelo tempo, que seria o tempo da pena sem ter tido sentença, né? Então, a gente tem um índice altíssimo, isso tanto para os homens quanto para as mulheres no encarceramento brasileiro, de pessoas que não foram julgadas, ou seja, pessoas que ainda não tiveram a sua sentença definida. Em relação à questão da pergunta da Mariana, mais agora especificamente da socioeducação, a gente tem uma lacuna muito grande, isso foi algo que eu investiguei na minha pesquisa do mestrado, quando eu falo de estudar a dimensão, né, a perspectiva de gênero nessa lei, ou seja, na lei que orienta, que dá os princípios, as diretrizes do sistema socioeducativo no Brasil, a gente vai ver duas coisas, né, e aqui também é importante frisar que eu não estou fazendo um debate anti-lei do SINASE, eu apenas estou dizendo que o SINASE é um desdobramento do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é um desdobramento que tem uma dimensão punitiva,
Portanto, ele está ali sendo exclusivo para a socioeducação. Então, a gente importa destacar isso, porque não é uma medida de proteção. Medida de proteção, o ECA já prevê. É um desdobramento das medidas socioeducativas, ou seja, do direito penal juvenil, né, do que a gente entende por direito penal juvenil e compreende por direito penal juvenil. Então, dentro do SINASE, quando eu fui fazer essa investigação, quando você olha como é o trato, né, dado a dimensão de gênero, de sexo e gênero, você vai ver que é semântico binário, ou seja, homem e mulher, né? E, ao mesmo tempo, como se essas adolescentes, elas não tivessem nenhuma vida sexual, não tivessem nenhuma relação sexual, fossem puras, né, a ideia de que elas não têm relação sexual, ou seja, elas ingressam, por vezes, já com 2, 3 filhos, e a sexualidade, o direito aos direitos sexuais e reprodutivos dessa adolescente é completamente anulado, negado, né, quando você olha a legislação. Como a legislação, né, ela pouco avança nesse sentido, você vai ver uma verdadeira improvisação a nível nacional dessas unidades socioeducativas. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a unidade socioeducativa que eu pesquisei, né, no meu mestrado, que é o CASEF, que é a unidade socioeducativa de Porto Alegre, a única do estado, lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ver o quê? Que tinha a ideia de controle de moralização, portanto, foi denominada numa pesquisa da Rochelle Facmeto a casa de bonecas. Ou seja, a ideia de retomar todos os valores e toda a moralidade feminina de que essas gurias, elas precisam ser reeducadas, e a reeducação está passando por um papel, por uma retomada de um papel pensado para o feminino. Olha a dimensão patriarcal e penal aí nesse sentido, porque reforça a ideia de que o papel socioeducador é o quê? É resguardar, é retomar um comportamento padrão, portanto, socialmente aceitável do que é ser menina, né? Nesse caso, essas meninas são punidas se elas se tocam, elas são punidas se elas se abraçam, enfim. A ideia da modulação do comportamento, Luciana, né, a ideia de como controlar, né, você vai ver que é uma unidade que tem um exercício disciplinar de controle muito grande, sobretudo sobre os corpos dessas adolescentes, em relação à sexualidade. E aí, para dar um exemplo, quando eu fui fazer a pesquisa, eu acompanhei os primeiros adolescentes trans. E isso foi um choque para aquela unidade. Porque os adolescentes falavam assim, gosto do meu nome, ou seja, meu nome de certidão, nome feminino, gosto do meu corpo, mas sou menino. A unidade, o corpo técnico tinha uma dificuldade em lidar com aquilo, porque aquele adolescente chegava com um corpo, com uma prática, com um discurso, com uma vivência, e muitas das vezes essa vivência já socialmente aceita e acolhida pela sua família e sua comunidade, no caso dos meninos trans, e a unidade negava essa dimensão. Porque a unidade tinha ali uma coisa muito forte, muito marcada, de que era uma casa de meninas. Então, tem uma frase, né, da minha pesquisa, que fala assim, aqui tu não usas cueca, aqui é uma casa feminina. Então, a negação de usar cueca, a negação de usar roupa masculina, enfim, a negação desse sujeito na sua forma de existir. Essa dimensão, ela gera improvisação, por quê? Porque você vai para São Paulo, você vai ter uma unidade, a Chiquinha Gonzaga, não sei se ainda é assim, mas na minha época da pesquisa, né, e eu acompanhei outras pesquisas, a gente tinha a ala da sapataria, né, que eram as meninas lésbicas. Então, vejam só, uma unidade num determinado estado proíbe o toque, na outra unidade já há um avanço nesse sentido, né, das adolescentes poderem se relacionarem, e unidades, por exemplo, umas não podem fumar, outras podem fumar o dia inteiro, então isso gera uma improvisação que, por exemplo, no masculino você já não tem. No masculino você já olha um sistema na sua totalidade caótico, superlotação, enfim, você não tem muita distinção do que é. Mas o feminino tem esse controle, por quê? Porque o sistema penal é patriarcal. E ele vai o tempo todo negar aquele lugar do crime, o lugar do desvio, o lugar da transgressão para a mulher. Porque existe um lugar definido de quem é criminoso. Esse é o nosso ponto da questão. Quando essas mulheres transgridem na lei, quando elas regridem um papel feminino, o sistema vai para cima delas não pelo ato em si cometido, mas pelo reforço moralizador e de penalizar essa mulher. Por isso, alguém citou aqui, eu reforço, elas são triplamente punidas. Pelo crime, pelo gênero, né, e pela condição que elas vão desempenhar dentro dessa unidade. Porque quando a Luciana fala, é a questão do comportamento.
sai da unidade socioeducativa mais cedo aquela adolescente que não pedala, que não cria problema, que não dá problema para a equipe técnica e para os avaliadores do PIA, para os que constituem o PIA. Agora, aquela que questiona, aquela que não aceita, aquela que não acata as regras, ela vai cumprir ali o tempo máximo da medida. Porque essa é a forma, inclusive, de operacionalizar e de entender, por vezes, né, o trabalho que os profissionais têm. O que é o trabalho nisso daqui? Qual é a dimensão pedagógica que eu tenho, e eu não vou entrar aqui agora, diante também do que esses profissionais têm de condições de trabalho, de estrutura física, de corpo técnico, de superlotação. Então, tudo isso, né, de certa maneira, a própria degradação do mundo do trabalho e as violações que esse trabalhador também sofre nesse sistema fazem com que tenham, então, reproduções de violência, no caso, sobre esses adolescentes e adolescentes, e do sexo feminino e masculino. Certo? Obrigada, Joana, querida. Tem uma pergunta aqui da Inaê, que ela diz: Vacan sinaliza a articulação entre encarceramento, homem, e assistência social, mulheres. Muitas mulheres são presas em flagrante, porém sem envolvimento direto, mas habitam a mesma casa, digamos. Podemos pensar que a prisão dessas mulheres se deve à necessidade punitiva do Estado, tendo em vista o grau de homicídio dos homens? Ela faz aí essa pergunta, depois ela faz um comentário. Quem visita as mulheres? Quando visitam, são outras mulheres. E eu queria fazer um comentário também sobre essa. Você fala na questão do Estado Penal Patriarcal e vai mostrando brilhantemente aí as nuances, né, da diferenciação dessa punição, desse Estado, dessa face penal do Estado, e a gente faz sempre muita discussão aí com Luciana, com o meu outro orientando Alex, que é um Estado penal ou é a face penal desse Estado, né, que é uma discussão que eu acho que a gente podia aprofundar um pouco, porque a gente tem um Estado neoliberal, né, capitalista de cunho neoliberal, e esse Estado, ele enfrenta, né, a questão social pela punição, porque há uma regressão muito forte, né, e aí Vacan, ele nos fala muito bem, né, do avanço do Estado penal, da face penal desse Estado, e como é que você vê Estado penal, face penal do Estado, esse aspecto da punição, e a punição, ela tem uma raça, ela tem uma classe prioritária, né, ela tem um gênero, e mesmo que a gente encontre aí um aprisionamento muito maior dos homens, né, mas você tem uma forma diferenciada e muito mais estrutural de aprisionamento e de punição das mulheres que rompem com esse papel que você coloca, né, tradicional, do estereótipo aí do gênero, né, para a gente falar um pouco sobre essa face penal do Estado penal, que existe aí uma discussão, né, se a face penal desse Estado neoliberal ou se o Estado é penal, punitivo, né, para a gente discutir um pouco e falar assim, queria que você falasse um pouco também dessa destituição desses direitos, mesmo os direitos positivados que são negados às mulheres, né, o direito à visita íntima, né, como é que você viu isso na pesquisa? A questão da amamentação, né, que como é que isso, o Brasil é sempre denunciado, né, pelos órgãos aí internacionais e os movimentos feministas, que o movimento feminista, na verdade, discute muito pouco, né, essa questão do aprisionamento das mulheres. Há uma lacuna muito grande. Eu acho que o seu trabalho, as suas pesquisas, elas dão uma contribuição imensa para a gente pensar esse Estado que pune muito mais, de forma diferenciada e mais degradante as mulheres, mesmo que nós não estejamos. Exato, Suama, essa questão da pobreza menstrual também, né, que aí foi até abordado um pouco aí que o Suama está colocando, até numa matéria que eu vi recentemente, né, que esse Estado penal, mesmo que as mulheres não vivenciam essa superlotação, né, que já é também uma violência, né, mas a gente vivencia outras formas, né? E aí tem um livro muito antigo, não sei se você conhece, Mulheres que Matam, é um clássico, né? É um livro do antropólogo do Ceará, Rosimeire, não sei se é Almeida, o sobrenome dela. Eu me lembro muito, nos anos 2000, você era um bebê, né? Começo dos anos 2000. Acho que a Joana congelou aí. Vocês estão me ouvindo?
Acho que Joana deu uma congelada, uma caída. Sim, será? foi o de Joana que congelou. Foi, né? Joana? Acho que ela deu uma caidinha aí. Caiu um pouco. Você voltou? A imagem está congelada. O som? Tá me ouvindo? Acho que eu dei uma caidinha aí, né? Vamos ver se ela volta. Voltei pelo celular, a internet aqui Voltou, caiu. meu bem. Não sei se tu ouviu o final da minha fala aí. Eu ouvi até a parte da pobreza menstrual. Aí Pronto, depois eu não que foi consegui. Swami que falou aí, né? Muito interessante para se abordar. E aí eu estava lembrando, só para finalizar, de um trabalho da Rosimeire Almeida, que é um clássico, Mulheres que Matam. É um antropóloga, é um trabalho sem ainda era um bebê, né? Porque é anos 2000 aí, o livro da Rosimeire, que ela fez uma pesquisa no Ceará sobre mulheres homicidas. E aí, na defesa do trabalho dela, eu estava lá na época, né? Foi muito polêmico. Depois ela foi para apresentar o trabalho na reunião da sociedade da SBS, Brasileira de Sociologia, e foi meio que acusada de como se diz assim, como é que eu diria? Fazer uma apologia à criminalidade, porque a Rosemary, ela defende do empoderamento, essa ideia do empoderamento das mulheres que matam, das mulheres que romperam os estereótipos patriarcais de gênero. Aí, assim, foi bem polêmico isso aí, e para mim hoje ficou um pouco mais compreensível quando você fala dessa dupla perspectiva, né? Que você fala aí, tanto da mulher transgressora, né, nas formulações sobre punição, como as mulheres vítimas. Então, assim, qual o lugar ou os lugares desse debate? Somos vítimas do patriarcado, de uma punição seletiva para nós mulheres diferenciadas, mas somos também transgressoras nessa lógica do que se espera da docilidade, da fragilidade, da sensibilidade, né? E aí ela, no caso, ela estudou as mulheres que matam, as homicidas, né, e tal. Então, para contribuir, para você dar uma falada, eu não sei quem mais está inscrita, quem mais queria falar, para a gente fazer um bloco aí, né, um blocão. Vamos aproveitar aí, no bom sentido, aí a Joana, né, conosco. Fernanda, Oi, Suane, Fernanda, querida. a Flávia queria falar. Flavinha? Nossa companheira. Boa tarde, Joana, foi muito bom te ouvir. Eu sou Flávia, não sou assistente social, mas entrei agora no programa e estou aprendendo muito, assim, com esses momentos, assim, que eu sempre tive, sou uma pessoa que tem uma formação muito forte dentro de um partido que na década de 90 formou muitas mulheres, que na época era o PSTU, acho que você conhece. Hoje não existe praticamente nada, mas é um partido que rompeu com o Partido dos Trabalhadores e na Convergência Socialista formou o PSTU. E nós tínhamos algumas mulheres como referências, né, Sanderman, Luxemburgo e tal. E tem umas discussões que eu acho que são muito interessantes, e que eu fiquei pensando no meu estudo da minha tese também, quando eu trabalho com a cidadania territorial. E quando você faz uma equiparação a essa questão da condição do gênero dentro das esferas do encarceramento, do presídio, da condição de réu e tal, eu achei muito interessante, porque dá para fazer um paralelo junto com a própria condição da referência de cidadã à mulher, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega a história em si, Barbalete, para mim, é quem mais compreende a polissemia do conceito de cidadania, mas ela já, de alguma forma, ela traz desde lá da Idade Antiga, né, a ideia de cidadania pelo direito à cidade, né,
e as mulheres nunca foram consideradas cidadãs nesse sentido. Aí passamos aí todas as idades e tal, chegamos ao contexto que estamos hoje, contemporaneidade. E no caso do Brasil, o livro do José Murilo de Carvalho, que conta a história da cidadania, é muito interessante porque ele também faz esse paralelo, e aí eu fiquei pensando nas coisas que tu foi colocando, esses argumentos, que até essa concepção, né, do que seria visto como uma política de visibilidade da mulher enquanto cidadã, ela também demora muito mais tempo do que a condição masculina, né? E no Brasil, inclusive, ele diz que nem tem cidadania, é pseudo-cidadania. E o Milton Santos, geógrafo, ele já diz que é o seguinte: o que a gente tem são dois parâmetros, uma pseudo-cidadania para a classe masculina burguesa, uma pseudo-cidadania para a classe feminina burguesa liberal, ou feminismo liberal, que ele diz que se coloca muito como um pseudo-cidadão, mas, acima de tudo, a classe proletária feminina, ela é uma classe consumidora. E a ideia de cidadania se dá pela ideia de consumo. Quanto mais eu conseguir consumir ou me igualar a uma condição masculina de consumo, eu tenho a requerer o meu direito de cidadã. Aí eu fiquei pensando nas coisas que tu ficou falando, né? Vendo o quanto, no momento de juizado, por exemplo, de uma ré, o quanto ainda está impregnado essa mesma relação que é contrária, vamos dizer assim, né? Inversamente proporcional, né? A necessidade da mulher se sentir cidadã e a necessidade dela ter uma relação de ré que seja igualitária ou, de alguma forma, que seja vista, né, como uma condição masculina. E é muito interessante isso que tu tá falando, porque eu li um texto uma vez sobre a feminização da pobreza, e eu me lembro demais que eu acho que era, desculpa, eu não me lembro aqui agora a autora, mas eu tinha até escrito, Ana Maria Fernandes. Você quer a... Mas eu acho que elas são bem próximas, Ana Maria Fernandes, né? Que ela fala naquele livro, La Imigración de las Mujeres, tal, ela fala justamente disso, que a mulher, ela tem mais facilidade de se deslocar porque ela tem menos vínculo com essa relação de cidadania. E aí ela consegue, óbvio, se deslocar, mas ela, ao mesmo tempo, também tem uma condição de se subempregar muito mais rápida, né? E aí é só uma reflexão que eu fiquei fazendo que eu achei muito massa, assim, muito massa. E a gente vê hoje, por exemplo, nas ruas de uma cidade como a nossa, que é uma cidade muito pequena, provinciana, do interior, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, assim, pelo número de pessoas, ela não seria uma cidade pequena, mas ela tem uma concepção muito ainda pequena politicamente, né? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, a diferença nos sinais, quando a gente vê as artistas mulheres, os artistas homens, as mães venezuelanas com as crianças, e os homens venezuelanos que também estão migrando para esse lado de cá agora. A gente via muito mais nas cidades do norte, mas a gente está começando a ver bastante aqui, agora nessa região também. É empobrecimento total, né? A América Latina está um caos, essa coisa toda. Mas era só isso mesmo, dizer que foi muito bom, e que bom fazer essas relações, assim. Obrigada de coração, foi muito bom, muito bom. Tem mais alguém? Não tem, pelo menos não vi nenhuma mãozinha, nem nada no chat, então a gente passa para a Joana. São 6h30, né? Está todo mundo bem cansado, terceiro expediente remoto. A gente planejou até 7, né? Estamos aí, Joana, tem um tempo aí que são várias questões, né? Pontuadas. E adensando aí a questão da pobreza menstrual, que Suomi levanta, traz para nós, tá bom? Tá ótimo, eu vou tentar fazer, né, o link, mas eu vou começar pela Flávia, porque essa relação que a Flávia, né, traz, né, essa reflexão, além dela estar agregando e agregar, ela vai fazer o retorno para eu poder explicar ali o que alguém fez, que agora eu não me lembro o nome que eu caí, sobre a questão do aprisionamento das mulheres,
né? A Flávia, quando ela diz dessa transição, né, dessa migração e imigração das mulheres, com mais facilidade, por uma ausência, uma destituição da cidadania, né, ou não acesso à cidadania, a gente vai ver que o grau de internacionalização disso é cada vez maior. A gente está vendo que as mulheres no mundo, quando a gente vê, por exemplo, eu agora estou pesquisando a questão do aprisionamento das mulheres estrangeiras, né, na única penitenciária de São Paulo destinada a imigrantes, né, então eu estou estudando, nós temos mulheres dos 5 continentes presas em São Paulo. Então, quando você vai ver qual é a maior incidência, né, qual é o maior número de mulheres presas em São Paulo, estrangeiras, a gente vai ver que, primeiro lugar, América Latina, segundo lugar, continente africano, e depois vem a Europa, aí você vai ver quais países da Europa, porque não são todos os países da Europa, uma ou outra lá da Oceania e tal, mas o foco é América Latina e países do continente africano. Isso mostra o grau de internacionalização, né, de visão internacional do mundo do trabalho, na sua face mais precária, né, e do fluxo migratório que isso tem produzido em relação às mulheres. Quando você vai ver a atividade laboral que essas mulheres ocupam nesse mercado, você vê que elas estão na conta de mulas. E aí a gente precisa entender o papel das mulas. Eu tenho até um artigo sobre isso, né, mulas e mulheres na história do Brasil, né, por que a analogia da mula? Se você olha a história da mula, você vai ver que a mula foi um bicho utilizado, né, no transporte do período colonial, né, ao mesmo tempo o uso dessa mula por ser um animal forte, submisso, né, tem toda a ideia, né, dos moares, por que eles trabalhavam com a ideia da mula, porque ela bebia pouca água, porque ela era resistente, porque ela era passiva, há toda uma relação, né, da etimologia, digamos, da palavra, com a mulher. O que se busca da mula? Quando você vai ver o que é a mula, sobretudo a mula internacionalizada, né, você vai ver que ela é uma mulher que o mercado busca desmistificar a ideia da mulher criminosa. Aí, por isso, mais uma vez, eu bato na tecla da criminalidade feminina, porque você vai ver cada vez mais mulheres mais velhas, mulheres que não chamem a atenção da polícia, mulheres que não têm um estereótipo, vamos botar aqui, né, daquela transgressora, da isca, né, como muitas vezes as audiências, né, vão ser narradas nas audiências. Então, o aprisionamento dessas mulheres ocorre em grande massa também, porque elas ocupam dentro dessa hierarquia um lugar de menor valor, de posição, né, de posição laboral mesmo do que elas vão estar desenvolvendo. Isso não significa que os homens também não ocupem um lugar de mula, mas eles estão sempre vinculados a uma complexidade maior, logística. Então, você vai ver os homens sendo presos, por exemplo, quando está implicado a questão de container, do uso de portos e aeroportos, você vai ver eles numa demanda de uma logística maior do que as mulheres. Quando você vai ver Brasil, o aprisionamento maior, que é a questão que foi feita, né, das mulheres que são presas em flagrante, ou quando o companheiro está sendo preso, você vai ver que há uma dinâmica familiar, né? Quando a gente reforça, né, a tese de que isso é um mercado, a gente vai ver famílias inteiras atuando nesse mercado. Então, a gente tem, por exemplo, uma geração de mulheres presas, né? Em uma dessas teses e dissertações que eu analisei, tem mãe, filha e avó presa por tráfico de drogas. Por quê? Porque foi a cadeia produtiva ali, né, desenvolvida. Então, o aprisionamento, por exemplo, do companheiro, não significa que todas essas mulheres, óbvio, estão envolvidas. Mas elas são apreendidas porque, se a polícia apreende, né, isso é uma contradição, porque a mesma polícia que prende é a polícia que coloca as provas nos autos do processo. A gente já viu um problema aí jurídico. Mas essa mesma polícia, ela vai dizer quem estava ali na condição passível de criminalização. É claro que essas mulheres, por vezes, não têm nenhum envolvimento, seus companheiros são, né, os que desempenham essa atividade laboral, mas elas vão sendo criminalizadas juntas. Agora, o índice maior de aprisionamento dessas mulheres não está nessa relação, né? A gente vai ver que elas são muito, na grande maioria das vezes, presas nas visitas, né? Nas visitas, no ingresso das penitenciárias, carregando drogas, ou seja, na condição de mula, né? E aí a gente tem que pensar o mercado de drogas também, como ele se desenvolve, se estrutura dentro do sistema prisional. A inflação desse produto, a supervalorização desse produto, como essas mulheres, por vezes, elas são usadas não só na condição de mula, mas de pagamento, esse transporte é feito como um pagamento de uma dívida dentro desse cárcere. Então, é um conjunto muito complexo
né, do que desenvolve o ingresso dessas mulheres, o aprisionamento. Mas, na grande maioria, quando a gente vai ver, elas estão sempre numa posição, numa atividade laboral de mais risco, mais vulnerável para esse processo de prisionerização e com menor poder aquisitivo, por exemplo, de pagar advogado, de correr, por exemplo, com um processo de rever, né, por exemplo, essa prisão. Então, elas são mais vulneráveis nesse sentido. Uma outra questão, que também é da minha pesquisa, e é de um artigo que vai sair provavelmente até o final do ano, no início do ano que vem, é mais relacionada à atividade de mercado que elas ocupam. Então, da pesquisa também foi desdobrado o quê? Que as mulheres, elas estão mais na atividade laboral de varejista, de mula varejista, e quando varejista, vendedoras de crack. E aí a gente vai estudar o cracker, né? O que é o crack? O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, né? Nós somos o país que mais consome crack. Quando você vai ver qual é a função que as mulheres cumprem na venda do crack, você vai ver que é uma relação de poder juntar o trabalho doméstico, a relação com o mundo do trabalho doméstico, portanto, o que ela desempenha na casa dela, com a venda do crack. Então, as casas delas vão ser usadas para venda e para comercialização, que é o que a gente chama, né, na pesquisa, de domésticas do tráfico. Por quê? Porque isso foi uma apropriação do mercado informal ilícito de drogas, da força de trabalho dessas mulheres na condição laboral de domésticas. Se elas antes tinham que se deslocar 2, 3 horas para sair da periferia até a casa da patroa, ouvir a humilhação da patroa, ganhar mal, voltar no ônibus lotado, enfim, com toda essa dinâmica que a gente sabe, e que também as colocavam numa condição vulnerável, porque, sobretudo, as mulheres, nessa condição laboral formal, informal, ilícita de trabalhadoras domésticas, ficam sob a vigilância, por exemplo, quando tem filhos pequenos do conselho tutelar, né, porque aquela criança fica ali, a mãe sai para trabalhar. O risco, olha só, esse estado penal ele já aparece ali numa falsa veste protetiva, né? Uma falsa veste protetiva, e, portanto, esse medo, esse assombro também, essas mulheres narram que falam, eu pude, então, com isso, cuidar da minha família e ficar mais com a família e ter uma remuneração melhor. Então, o crack desempenha nessa dinâmica varejista, né, que o Philip, né, que é um autor americano que escreve um livro falando Vendendo Crack no Harlem, que é um livro falando do crack nos anos 80, nos Estados Unidos, ele vai dizer que é uma droga de pobre para pobre. Isso não significa que classes, estratos médios e altos usem, mas é muito inferior se nós formos o que é o crack, por exemplo, para as pessoas de menor recurso, porque é uma droga justamente por isso, né, muito alterada e com custo, né, com valor acessível mais viável. E aí, falando um pouco, né, para fechar, do que a Fernanda falou, da questão do estado penal da face, ou da dimensão do que a gente trata, eu sempre uso muito o Zaffaroni, né, porque o Zaffaroni é um autor, né, um jurista argentino, que vai estar, né, fazendo debate via criminologia crítica, uma grande referência para mim e para muita gente, que ele vai dizer o seguinte, não existe, todo Estado social tem um bocado de Estado policial. Né, tem um tanto de Estado penal. Quando a gente fala o Estado penal, a gente sempre tem que pensar que a ascensão desse Estado, ele aparece na medida em que a gente tem uma diminuição do Estado social, ou de um experimento de um Estado mais progressista. Então, quando eu falo destituídas, né, despossuídas do século XXI, eu retomo os textos de Marx, da Gazeta Renana, sobre a lei o furto de madeira, de 1842, né, para fazer uma analogia da atualidade desse texto, quando Marx vai falar que o Estado surge como estrutura jurídica para preservar o direito de propriedade privada, mas, ao mesmo tempo, precisa instituir dentro disso um braço penal, um braço punitivo, para que haja o controle desses sujeitos, né, numa esfera de punição e de, enfim, de encarceramento, de pena e de intimidação. Então, quando eu falo do mercado de drogas, o Marx vai dizer, é preciso que tenha ocultar o criminoso. Essa frase, ela é extremamente lúcida para a gente pensar, por exemplo, o que é o tráfico, quem cumpre pena por tráfico e quem é o verdadeiro traficante, né? Quando a gente vai ter, saindo do porto de Santos e de Paranaguá, que são os principais portos que exportam cocaína no Brasil, mais de 100 toneladas. Quando a gente
gente vai ter quase 500 milhões de consumidores de drogas no mundo, quando a gente vai ter o HSBC pagando multa de 2 bilhões de dólares para encerrar a investigação de lavagem de dinheiro do cartel mexicano, e a gente vai ter mulher presa por 2, 15, 20 gramas de cocaína, né, ganhando R$600. Quem é o criminoso disso, né? Onde está o crime? Então, a face penal, né, esse debate do que é o Estado penal e a face do Estado penal, eu sempre analiso, Fernanda, como uma diminuição sistemática, digamos assim, do Estado social, mas que, ao mesmo tempo, esse Estado penal não é capaz, não sobrevive sem algum resíduo do Estado social. Porque se nós olharmos, por exemplo, onde começa a veia, onde começa o fio desse Estado penal, muitas vezes a gente vai ver lá no véu do Estado social com políticas de recorte assistencial que também exercem controle, né? Então, como que essa relação de contradição, né, ela vai se perpetrando e como que esse Estado, ele também vai se valendo de uma isenção, né, de expansão de direito, de garantia de direitos e reforço, né, da sua face punitiva. E a questão da outra pergunta, que foi dos absorventes, né, que eu acho que foi isso, só para eu pegar aqui, da pobreza menstrual, né? Foi sim, da SWAME. Uhum. A gente tem, por exemplo, quando você olha para o sistema prisional feminino, tem até um livro, que agora eu não me lembro a autora, que é o Presas que Menstruam, que ela vai narrar um pouco disso, e se eu não me engano é nesse livro que vai falar da história do uso do miolo do pão como absorvente. Né? Não sei se é nesse livro, mas tem alguma coisa que me recordou agora. Quando você vai ver a condição de cumprimento de pena, né? Eu estou falando pena porque não é responsabilização penal, é pena das mulheres, você vai ver não só um reforço, desde práticas de tortura, né? O estado do Pará, por exemplo, a região norte do país, é uma região que tem muita denúncia de tortura de mulheres torturadas, né? Desde sentar no formigueiro, até ter aborto em virtude de violência física, né? Cometida por agentes, até a questão, por exemplo, da ausência absoluta de recurso. E quando você vai olhar recurso, você vai ter tanta ausência de absorvente, a pobreza menstrual, mas você vai ter a ausência de berçário, né? Eu aqui não estou com os dados, mas trabalhei recentemente num artigo que está na revista Argumentos, saiu agora, eu falando da questão da Covid-19 no prisional, e lá tem todos os dados que eu faço o panorama da saúde do sistema prisional no Brasil. Então, tem ali, por exemplo, o número de berçários, o número de enfermarias. As mulheres, elas não têm, né, nenhum trato humano, digamos assim, nenhuma relação de reconhecimento nesse espaço prisional. Quando a gente fala isso, não é só no rito jurídico, é na estrutura física. Elas ocupam os puxadinhos ou as antigas prisões que eram dirigidas aos homens. Então, quando você vai ver, essas mulheres, elas não têm, por vezes, um sanitário decente, elas não têm produtos de higiene, elas não têm um espaço, por exemplo, de relação de amamentação com o filho, elas vão parir algemadas. Então, você vê um conjunto, né? Quando a gente fala que elas são mais penalizadas, é uma penalidade sobre o gênero mesmo, sobre a condição que essas mulheres estão ali no cárcere e o que cumpre ser penalizado. E aí, para finalizar, uma questão que eu sempre coloco, né, quando a gente pensa, por exemplo, o que é esse cárcere para as mulheres, né, o retorno, a dificuldade, por exemplo, de superar essas desigualdades, é que você olha o Martelo das Feiticeiras, né, de 1487, e você olha, por exemplo, o que tem dos documentos, né, de denúncia de tortura no sistema prisional brasileiro, você vai ver que há elementos que são idênticos das práticas de produção da verdade e de tortura dessas mulheres. Então, eu faço essa relação e sempre aponto essa relação para a gente ver que, em relação ao corpo da mulher, o sistema ele não recai, né, apenas com, digamos, com a sua face penal jurídica, mas ele recai com a sua face patriarcal porque ele faz valer a justiça dessa forma. Ele cria ritos jurídicos e ritos de controle dos corpos sobre corpos das mulheres. E no brasileiro, né, com base no que eu comecei a falar para vocês desde a nossa formação social histórica, né, majoritariamente sobre corpos pretos, né, então negros. Então é importante a gente fazer esse debate, né, eu fico muito honrada de estar aqui com vocês, muito honrada de ter feito essa conversa, né, de ter conhecido a Flávia, de ter conhecido outras pessoas aqui. Espero que a gente tenha mais espaço aí para divulgar e que a pandemia acabe para eu poder ir para o Rio Grande do Norte, né? Sim.
Muito obrigada, Fernanda, querida. Obrigada, Joana, querida. Tem só mais 2 perguntinhas aqui para comentar rapidamente, para a gente fechar. Que interessante que ela colocou no chat. Como as assistentes sociais trabalham nas penitenciárias? Verônica, né, perguntando. Quais as leis de proteção para as mulheres nesse estado penal? Tá. Em relação às assistentes sociais, no período, eu tive, né, nesse período de formação, contato durante um tempo com algumas assistentes sociais do Rio Grande do Sul, né? Então, o que é propriamente, né, o cotidiano, o processo interventivo, né, o processo de trabalho em que se insere esses profissionais, esses assistentes sociais, esse dado propriamente eu não tenho, mas quando a gente fala, por exemplo, de formação, de atuação desses profissionais, a gente vê, por exemplo, um limite em termos de recursos humanos, então, assim, são poucos assistentes sociais para atuar com a demanda, né, de pessoas aprisionadas. No feminino, isso é menor, e aí até a Luciana falou em algum momento, eu vou fazer um link que eu acabei não fazendo a relação, a ideia de que sempre o sistema feminino, né, dirigido para mulheres, ele tem um menor número, né, isso é uma forma de apagamento, é uma forma de invisibilizar esse segmento dentro do sistema, né, e isso as assistentes sociais que atuam, elas sempre retomam, porque, por exemplo, e é um dado que elas trabalham, as assistentes sociais, que a invisibilidade, por exemplo, a ideia de que só são 5% de mulheres presas, é sempre esse dado, né, 5%, 5, alguma coisa. Então, qual é o reforço disso? De que essa demanda ela é muito pequena para implicar algum nível, e aí já juntando com outra pergunta, de políticas públicas, ou de reconhecimento e visibilidade desse segmento, seja ele do socioeducativo ou no adulto. Essa ideia de dizer que é pouco, e que o pouco, portanto, não incide mudança, não é uma ideia puramente, né, dotada de neutralidade, é uma ideia de que, na medida em que essas mulheres, elas não representam 5%, a ideia não é que é porque são poucas e, portanto, não merecem políticas, é porque a ideia de pensar políticas para as mulheres nesse sistema é invisibilizada, ela não ocorre como uma prática, e aí a gente tem que olhar o que é o sistema. Mesmo aí, sobre o número, né, de mais de 700 mil homens presos e que não tem política dirigida, né, uma política despenalizatória, uma política mais progressista em relação ao cárcere e à socioeducação. Então, a gente não tem, né, respondendo aqui a pergunta, a gente não tem, deixa eu só ver aqui das políticas, as leis de proteção para as mulheres nesse estado penal, a gente não tem, né? Se a gente parar para pensar o que tem de medida de proteção, né? O que garante, o que garantiria hoje, pensando com dado real do número de mulheres presas e a tipificação penal que elas cumprem e o que elas narram a partir de pesquisas tratando o tráfico como trabalho. Não tem trabalho formal, não tem direito de cidadania, não tem acesso às políticas públicas, não tem previdência social, não tem escolarização, não tem habitação digna, né, não tem uma moradia, não tem escola e não tem creche para os seus filhos, né, a gente vai ver que essas mulheres têm um problema estrutural de creche para os filhos para poderem trabalhar. Então, quando você olha qual é o problema dessas mulheres, o que desencadeia o ingresso, você vai ver que está relacionado a uma ausência permanente, eu, né, afirmo sempre, geracional, né, de acesso aos direitos. E se nós vamos olhar por que isso ocorre, vamos voltar lá para a Constituição Imperial de 1824, vamos olhar o Código Criminal de 1830 e vamos olhar o Código Criminal de 1835. Quem é o sujeito passível de direito nesse país? Como se forjou o direito passível de direito e como forjou o sujeito passível de prisão e criminalização. Quando a gente olha, por exemplo, a chacina no Jacarezinho, né, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro há 2 semanas, a gente está falando disso. Mata, né, e se autoriza a matar em determinadas espacialidades, como a Flávia falou da questão do Milton Santos, do espaço com valor de uso, mas do espaço também, né, e aí eu sempre uso esse termo, com valor da morte. Onde pode, onde a polícia está autorizada a matar, onde o Estado penal não precisa de mandado de segurança, ele mete o pé e mata. E depois ele vai saber se tinha envolvimento. Porque há o quê? Uma suposta
criminalidade masculina ou feminina, há uma suposta figura que dá indícios de culpabilidade. Tanto o Sistema Nacional, tanto o ECA, quanto a Lei de Execuções Penais, trabalha com essa categoria, indício de culpabilidade. É isso que a gente tem que olhar. Então, todo Estado, toda lei que, de alguma maneira, dentro do Estado capitalista, traz uma dimensão progressista, ela não se desagarra da sua face penal e punitiva, portanto, policial. É isso. Muito obrigada. No tempo, Fernanda. Eita, danada. Então, gente, agradecer, né, em nome do nosso núcleo de estudos sobre a mulher, Simone de Beauvoir, e do nosso grupo de estudos feministas, né, agradecer a contribuição de Joana, assim, foi muito importante a gente trazer um debate que, para o feminismo, como eu tinha falado, ainda é um debate incipiente, né, e acho que a Joana, ela é uma referência aí para a gente discutir, né, então, essa temática, né, e a gente está aí com, já tem tanto a Luciana como o Alex, né, discutindo essa questão da face penal do Estado. O Alex não aborda essa questão aí das mulheres, do gênero, né, mas ele trabalha com a questão de raça e de classe, né, porque o encarceramento dos pobres, das pobres negras, né, também faz a pesquisa no Infopem, né, com os dados no Infopem, ele está parado por problemas aí de saúde, mas estamos vendo aí se ele retoma, e são questões que têm surgido aí, né, muito importantes para a gente estar tematizando, no momento também que a gente vive o aguçamento, né, dessa face penal, penalizante do Estado, né, e que a gente vê aí muito, né, com o avanço do fascismo, de todo esse retrocesso, esse conservadorismo que a gente vê também aí, num retrocesso imenso dos direitos, e como você nos colocou, e o Vacan nos coloca muito, que a regressão do Estado Social, né, mais encarceramento, menos direitos, né, sempre essa equação dessa relação aí. Então, a gente só tem a agradecer as contribuições de Joana, as contribuições daquelas que estiveram aqui, né, que dialogando conosco, aí várias queridas, né, e a gente vai estar transmitindo esse importante debate aí, né, para que mais pessoas possam acessar aí nosso canal no YouTube. Então, eu só tenho a agradecer aí a alegria de estarmos aqui hoje, e muito obrigada a todo mundo, a Joana, querida, uma alegria te ver, viu, e mesmo nas telas, em breve estaremos juntas, né? Obrigada, Fernanda. Obrigada a todo mundo. Um forte abraço para vocês. Se cuidem, seguimos na luta, né? Estou aqui à disposição e agradeço mais uma vez enormemente, Fernanda, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Um abraço a você, a Mirla, a Lide, né? Estendo aí meu abraço. A Mirla recém ganhou um bebezinho. Um beijo para todo mundo. Um abraço para vocês, tá? Tudo tá de bom, bom. minha querida. Boa noite, gente. Se cuida, vacina para todos e fora genocidas. Um abraço. Até logo, gente.